sociedade. Pois bem, eu penso que o elemento decisivo da trajetória desta compreensão científica de Althusser é a sua descoberta sobre a ideologia. Este tópico, este ponto, é um dos pontos mais importantes da compreensão sobre a sociedade capitalista contemporânea, o entendimento do que é a ideologia. Até então, por várias tradições do marxismo ocidental, a ideologia era tomada no negativo, uma falsa consciência. A classe trabalhadora deveria ter consciência revolucionária, não o tem, então ela está alienada. Althusser repõe os termos materiais do pensamento sobre a ideologia. Não há um dever ideal. As pessoas, os sujeitos, não têm que ter um pensamento idealmente, e se não tem esse pensamento, então estão alienadas. Os sujeitos são constituídos em sua própria subjetividade a partir de materialidades sociais. E numa sociedade capitalista, todos os sujeitos, o capitalista e as e os trabalhadores, todas e todos somos constituídos por práticas materiais do capital. De tal modo que nós temos a ideologia do capital a partir de nossa materialidade concreta. Tudo que nós temos na vida ou não temos, tudo é intermediado pela forma mercadoria. Tudo, portanto, é lastreado pelas determinações do capital. De tal sorte que, nesta leitura de Althusser, não é que nós não tenhamos uma leitura revolucionária, sendo nós a classe trabalhadora, nós não a tenhamos porque nos falta vergonha na cara, nos falta uma conscientização melhor. Nossa prática no capitalismo, de ponta a ponta, do mais pobre dos trabalhadores ao mais rico dos capitalistas, é sempre intermediada pela mercadoria, com uma diferença. Quem tem o capital explora, quem não tem é explorado. Mas quem é explorado no capitalismo aprendeu desde cedo, desde sempre, que aquilo que ele tem porque comprou. E se dinheiro ele não terá alguma coisa para si. A pessoa não tem a casa, não tem saúde, não tem carro, não tem os meios de subsistência, porque não tem dinheiro, não tem capital. E isto vai constituindo o saber de alguma pessoa. De tal modo que Althusser dirá que a ideologia não opera em negativo, ela opera em positivo. Ela opera dando a cada qual de nós, e a todas e todos nós, a constituição dos nossos elementos de entendimento de mundo. Portanto, isto vem de muito longe na nossa própria formação subjetiva e na nossa formação social, mas nós vamos pensando o mundo a partir dos parâmetros do capital. Por isso as pessoas dizem assim: você tem que ser um cidadão de luta. Cidadão é uma forma de relação social do Estado, que é uma forma do capital. Portanto, eu poderia dizer, você será um revolucionário, uma pessoa de luta, mas eu digo um cidadão de luta. E cidadão é a forma estatal, a forma jurídica, dando direitos à pessoa, dando deveres, responsabilidades, uma série de institutos jurídicos. Nós pensamos conforme o capital, de tal modo que me permite falar aqui aquilo que digo nos meus livros, a partir dessa descoberta do Althusser. Numa sociedade capitalista, todas e todos são ideologicamente de direita. Porque sair deste horizonte é romper, inclusive, com elementos que constituem a subjetividade, a inteligibilidade de mundo, elementos decisivos, como a noção de família, como a noção do masculino e do feminino, como a noção racial, como várias dimensões que envolvem o capital, de que classe alguém é, a que classe pertence, o que ele pode fazer, como é que alguém anda na rua, com que tipo de olhar para a polícia, se é um olhar amistoso ou se é um olhar de medo. Tudo isso demanda uma condição que é de classe. E os sujeitos vão aprendendo isto com a prática material. Não é que alguém ensine para alguém que ele é cidadão de segunda classe. A pessoa aprende isso materialmente com a vida, com as dores materiais da vida, com a opressão, com a dominação, com a exploração. Althusser dirá que a ideologia não é uma questão de vontade, porque a ideologia está no inconsciente. E aqui, então, Althusser traz para o marxismo um debate do mais avançado, que é o debate da psicanálise de Lacan. Jacques Lacan, que era profundamente amigo de Althusser, deram aula juntos. Lacan, inclusive, quando ficou sem emprego, foi Althusser que ele conseguiu aulas para lecionar na École Normale Supérieure em Paris. Pois bem, Lacan
nos insiste com uma ideia que é freudiana, de origem, que a determinação de todas e todos nós não está no consciente, mas está nessa grande esfera da nossa psique, do nosso caráter, da nossa personalidade, que é o inconsciente. E no inconsciente nós não chegamos a ele com o domínio apenas da nossa vontade, exatamente porque ele é inconsciente. É uma determinação profunda de nós. A ideologia, descobre Althusser, está no inconsciente. Por isso que não se trata de conscientizar a classe trabalhadora. A classe trabalhadora é interpelada ideologicamente pelo capital, pelas práticas cotidianas, propaganda, publicidade, a venda de produtos tais e quais, a associação que se faz entre um carro de muito dinheiro e uma pessoa sorrindo, a associação imagética que se faz entre uma pessoa trabalhadora e a tristeza, de tal modo que estas questões vão se somando na interpelação da subjetividade e vão se colocando e vão constituindo uma compreensão de mundo no inconsciente. Tanto quanto estas imagens da publicidade e da propaganda operam nesse nível. Elas não precisam dizer compre tal produto, elas operam num nível aqui quase da modulação, e na prática é da constituição do desejo. E então a ideologia está nesse nível profundo que é o nível do desejo. Só aí, Althusser faz uma descoberta tão extraordinária que boa parte do debate do novo marxismo dele até os dias de hoje é o debate para ampliar o conhecimento sobre a ideologia. Zizek, Slavoj Žižek, que é um althusseriano, traz daí toda a sua reflexão sobre a ideologia, sobre o desejo, de alguma maneira em linhas paralelas, não necessariamente totalmente vinculadas com o próprio marxismo, com o próprio Althusser, mas pensadores como Gilles Deleuze, ao pensar aqui a máquina da produção do desejo no capitalismo, está desenvolvendo uma reflexão no entorno dessa descoberta althusseriana de que a ideologia está no inconsciente. E se a ideologia está no inconsciente, quem sustenta, quem consolida, quem interpela fundamentalmente e reiteradamente, de tal modo que nunca esta constituição seja chamada para outro movimento, para outro horizonte, quem mantém a constância da interpelação ideológica e da constituição ideológica são os aparelhos ideológicos, que têm uma importância extraordinária porque eles sustentam a reprodução do capitalismo. Por isso, Althusser até chega a chamá-los de aparelhos ideológicos de Estado. Com essa expressão, ele gostaria de dizer aqui sobre a importância para amarrar todo o contexto social do capitalismo desses aparelhos ideológicos. A família, a religião, a escola, a universidade, os meios de comunicação de massa e tantas esferas que hoje temos também, estas redes sociais, a internet, a tecnologia, tudo isso que vai constituindo o arcabouço da interpelação ideológica por aparelhos. Então, não se trata de uma disputa, eu diria, amadora ou idealista, de chacoalhar um indivíduo e dizer, pela sua consciência, lute pelo socialismo. Mas, pelo contrário, é uma luta material, concreta, esta que o marxismo ensina, que vai dizer, é preciso ter os aparelhos ideológicos. Porque esta materialidade garante que, então, as interpelações sejam outras, as subjetividades. E garante, portanto, que a consolidação, a constituição da subjetividade e da ideologia possam ser outras. No entanto, os aparelhos ideológicos são totalmente marcados pelo capital, controlados pelo capital. Enquanto não disputarmos, enquanto não tivermos aparelhos ideológicos, esta luta por conscientização é uma luta quase que na casca do problema, porque é quase como se fosse um apelo moral. E o marxismo não é um apelo moral à classe trabalhadora, mas é a constituição de movimentos ideológicos substantivos, maiúsculos para a transformação social. Tudo isso Althusser deixa como legado em obras como Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado. Penso que aqui se abre um campo extraordinário para a própria psicanálise. A psicanálise, então, se encontra com o marxismo, ambas pelo seu melhor caminho, pelo mais alto nível, e não apenas como foi feito de início pelos freudo-marxistas da Escola de Frankfurt, que tiveram uma trajetória de início da compreensão sobre a relação de inconsciente e capitalismo.
o próprio Althusser, já a partir das bases de Lacan, consegue chegar a um patamar muito alto de reflexão a esse respeito. Nos tempos atuais, eu tive a ocasião, inclusive, de liderar este processo de tradução para o português desta obra. A pensadora francesa Pascale Gillot trabalha muito diretamente com a psicanálise em Althusser e tantos outros têm se dedicado a este movimento.